Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente lá no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas aqui que a gente tenta responder vocês. Pessoal, hoje eu vou falar também sobre o sonar e a velocidade de deslocamento e a velocidade de leitura de tela, tá? Isso é uma coisa muito importante para todos. Principalmente para os sonares que não tem GPS. E aí, se ele não tem GPS, ele tem uma tendência a não ter ou não ser eficiente o screw automático, ou seja, a velocidade de rolagem da tela ser automática. Isso pode deformar muito algumas respostas, tá? Isso tanto na tecnologia de imagem quanto na tecnologia de sonar. E às vezes a pessoa tira do automático ou o automático não vai suprir a necessidade da pessoa e vai deformar essa imagem de retorno. Isso tanto faz, pessoal, na tecnologia sonar 2D quanto nas tecnologias de imagem, seja imagem para baixo, imagem lateral, tá? A velocidade de deslocamento ela tem que ser considerada. Até porque parte do princípio do sonar, né? O sonar ele faz uma leitura em uma linha, seja vertical ou seja horizontal, certo? Seja para baixo, seja na visão lateral. Ele vai fazer uma leitura. E a partir dessa leitura ela vai desenhando o que ficou para trás, certo? Então se você está parado em cima de uma estrutura, ela não vai aparecer como estrutura, ela vai aparecer como se fosse um patamar, né? um relevo que está contínuo, ok? Normalmente a gente não fica ou não consegue ficar totalmente parado. Geralmente, inclusive, a gente faz uma pescaria na rodada. Então, quando a gente está na rodada com deslocamento, a grande maioria dos sonares mais modernos, dos fish finders mais modernos, eles já calculam a sua velocidade de deslocamento e adequam a essa velocidade de rolagem da tela. Isso se estiver no automático. Se não estiver no automático, de repente você pode deformar uma resposta de imagem. Isso não quer dizer que está errado ou que está certo, tá, pessoal? É só uma observação. Porque às vezes você vai ver vídeos na internet, ou vai ver uma foto do sonar do seu amigo, ou vai olhar o sonar do seu amigo, né, o fish finder do seu amigo, e você vai ver aquela onda, aquele arco alongado. E às vezes você vai ver no sonar de outra pessoa aquele arco bem agudo, né, bem fechadinho assim. Então, o que acontece? Qual que é essa diferença? É a velocidade de rolagem, a velocidade de deslocamento, a velocidade de rolagem da tela. Se você tem... Isso aqui vai ajudar bastante. Se você tem aqui, né, um peixe, uma velocidade X, vamos lá, uma velocidade média, você tem um arco assim. Se você baixa essa velocidade de deslocamento, nesse mesmo peixe, nessa mesmo retorno, você vai ter uma imagem mais assim. Dependendo de como for, se você tiver uma velocidade de deslocamento ao contrário, pessoal, aqui ó, essa é a média. Quando você abaixa, você aumenta a velocidade, você vai esticar a tela, ou seja, vai passar mais tela por segundo. Quando você diminui a velocidade, você vai achatar essa imagem, porque ela vai demorar mais para passar a tela sobre aquela leitura. E isso é importante, pessoal. É importante você achar, por exemplo, na hora que você estiver mapeando alguma coisa, uma velocidade de deslocamento que te permita uma leitura confortável, né? E que te permite uma leitura mais clara do que você pretende detectar. Seja um drop, seja estrutura, seja o peixe, seja, enfim, o que seja.
né? Existem alguns sonares que já te indicam no manual as velocidades ideais para certos tipos de mapeamento, tá? Para certos tipos de deslocamento, para otimizar e ficar mais clara a imagem para vocês, tá? Então ele se habilita o automático. A partir do automático ele tem um intervalo de velocidade, ó, de x, sei lá, de 5 a 15, né, quilômetros, 5 a 20 km por hora, ele vai se ajustar da melhor forma e você vai ter uma leitura boa. Abaixo disso ele tende a ter uma leitura um pouquinho não tão precisa, ou na verdade mais apertada, né, mais comprimida. E acima disso você tende a ter uma imagem estendida, né, alongada. Então a questão da velocidade de deslocamento também tem que ser considerada. E outra coisa, a velocidade de deslocamento é bem importante de se entender. Por quê? Eu passei em cima de um peixe, eu detectei esse peixe, né? Ele vai aparecer na minha tela. Eu, através da experiência ou de saber que eu tô a X metros por segundo. Chico, por que você não fala em quilômetros por hora? Porque eu acho que metros por segundo no começo é mais fácil. Porque assim, ó, eu tô a 1 metro por segundo. Tô lento, 1 metro por segundo. Estou a 1 metro por segundo. Eu passei em cima de um peixe, né? Ele começa a deslocar na tela. Eu sei que a cada segundo que tem de delay, né, de atraso entre eu detectar e eu jogar a isca, ele vai ficar 1 metro mais para trás. Entendeu? Isso é muito importante, né? Essa questão de entender a velocidade de deslocamento é muito importante. Você pode entender também ali, ó, né, fazer uma marcaçãozinha lá com um pedacinho de durex, dependendo da sua velocidade, que olha, aqui representa X segundos, que normalmente a velocidade tal é 10 metros, é 5 metros. Então você vai saber aonde colocar ou aonde provavelmente está aquela zona de um peixe que foi detectado, né, numa rodada. Isso pode ajudar bastante. Uma coisa que eu aprendi lá em um dos vídeos de Bassmaster, lá de Bassmaster usando o Fish Finder, o sonar, para você ter a tática de utilizar também na rodada, não só na pesca vertical. Beleza? Um abraço, até a próxima.